Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, 29 de outubro. Nesta quarta, a queda dos mercados de renda variável foram muito expressivos ao redor de todo o mundo, né? O SP500 nos Estados Unidos caiu perto de 3,5%, a Nasdaq 3,4%, na Europa aí, os índices, os principais índices também com declínio de 3,5%. E a gente, né, influenciado quase integralmente pelo exterior, também teve perda relevante. O Ibovespa desvalorizou mais de 4%. Se a gente olhar para o gráfico do índice, ele está ali rompendo esse suporte tecnicamente muito importante, né, que é a média móvel de 200 dias. A gente precisa ver hoje se isso vai se confirmar ou não, né? Todo esse pânico lá de fora, ele decorreu basicamente dos aumentos de contaminação da Covid-19 na Europa. Essa curva em ascensão, ela ensejou essas medidas restritivas mais uma vez em alguns países, como a gente vem falando já nos últimos dias. O destaque foi a França, né, onde as ações anunciadas elas foram mais agressivas, mesmo que não exatamente iguais àquelas medidas adotadas lá no primeiro semestre, mas elas foram sim bem contundentes, mais contundentes do que se imaginava. E na Alemanha, a decisão também de restringir os negócios e a circulação das pessoas também não foi nada branda. Não foi tão agressiva quanto a da França, mas foi algo também mais significativo, digamos assim. E tem também todas as limitações impostas na Espanha, Itália, que já vinham do fim de semana. Na Itália, a gente está vendo, a população está manifestando, inclusive, mais repulsa a essa história dos confinamentos. Mas, enfim, é algo que também está acontecendo lá e tem também as medidas sendo adotadas no Reino Unido, tá? As autoridades francesas, né, ontem, quando o Macron falou, eles expressaram preocupação com a elevação das hospitalizações, porque isso pode constranger o sistema de saúde em algumas semanas mais, se as coisas continuarem evoluindo do jeito que estão acontecendo. E aí é nesse sentido que as medidas de lockdown se justificariam, né? E o medo de todo mundo é que essa situação ela comece a se espelhar também em outras regiões. Nos Estados Unidos também tem ampliado o número de novos casos, mas aparentemente as atitudes das autoridades por lá estão e deverão ser menos severas, tá? Tem que notar, inclusive, que nos Estados Unidos a curva ela não tinha declinado tão fortemente como aconteceu na Europa, né? Então ela tinha subido, diminuído, mas não igual lá, e os agentes, portanto, os agentes econômicos, as pessoas, elas estão convivendo com o vírus de outra maneira e tentando preservar a economia. Em Nova York, por exemplo, a gente vê que as medidas de restrição elas estão bem mais localizadas e específicas, né? Em bairros, regiões geográficas ali mais delimitadas, né? Inclusive em Nova York a gente já vê até algumas flexibilizações de novo, né? Em algumas cercanias ali, tá? A gente sabe, né, quando coloca tudo isso em contexto, né, hoje a taxa de mortalidade do novo coronavírus ela está muitíssimo menor do que era lá no segundo trimestre, né? Os tratamentos terapêuticos eles são sim mais eficazes. O pânico em relação ao negócio que na ocasião era absolutamente desconhecido, ele hoje é bem inferior. E para completar também a gente está na iminência dos resultados da fase 3 dos testes, né, de várias vacinas. Então, nesse sentido, a situação hoje ela é menos crítica do que em março, né? Não dá para a gente achar que vai ser igual e tal. Na Ásia, inclusive, os números de Covid-19 eles estão muito bem controlados, né? Não estão voltando. E a economia chinesa, aliás, ela está avançando num ritmo bastante vigoroso, né? De toda forma, com o que já aconteceu, com o que já está sendo definido, na Europa não tem como escapar de uma nova contração do PIB no quarto trimestre. E óbvio, tem esse medo de todo mundo que é eventualmente cometer mais uma vez o erro de subestimar o efeito da pandemia, como no início do ano. Apesar de todos esses mitigantes descritos aí que eu acabei de colocar, né? Agora, em termos de crescimento mundial,
os perigos são de que o que está acontecendo na Europa se espelhe muito nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, sim, um vetor de grande contribuição para o PIB global, né? Mas por lá a gente está vendo já uma desaceleração da atividade, mas não deve acontecer algo semelhante ao que a gente está vendo aí na zona do euro, né? Na Europa como um todo, tá? E agora pela manhã as bolsas norte-americanas elas estão operando em alta, recuperando parcialmente as perdas de ontem. Parece que está tendo uma visão mais criteriosa quanto aos reais riscos aí para o país, antes de produzir de forma irrefletida, né, de reproduzir de forma irrefletida a situação que está acontecendo lá do outro lado do Atlântico. Então vamos ver se nos Estados Unidos o mercado consegue se segurar um pouco mais. A gente está muito atento a essa dinâmica do SP500 e da Nasdaq, porque esses são os eixos fundamentais aí para dimensionar os riscos no nosso mercado local de ações, tá? Enfim, em relação ao Copom, diferente do que a gente estava esperando, ou mais precisamente, né, diferente do que a gente achava correto, o Banco Central não passou uma mensagem tão preocupada e conservadora. A gente achava que ele deveria ter se mostrado mais preocupado. Ele, no comunicado, até falou sobre a aceleração inflacionária maior do que o esperado no curto prazo, mas classificou essa aceleração como temporária mesmo. Muito importante, ele manteve a menção a um eventual espaço para novos cortes da Selic, mesmo dizendo que se houver esse espaço ele deve ser pequeno. O fato é que ele manteve a menção. E, por fim, naquilo que ele chama de forward guidance, né, ou prescrição futura, prescrição de que não deve subir o juro tão cedo, ele avaliou que as condições continuam absolutamente satisfeitas, né, para fazer essa prescrição, essa orientação futura. Quais são essas condições? A expectativa e as projeções de inflação estão abaixo da meta, o regime fiscal, segundo ele, está inalterado, e as expectativas de inflação de longo prazo estão ancoradas. É verdade que o Banco Central ele promoveu algumas mudanças no texto, dando até um teor um pouco mais cauteloso sobre o balanço de riscos, né, contra a inflação, mas nada em linha com o que a gente acreditava ser adequado, né? Nossa leitura aqui do ponto de vista de custo-benefício, ele deveria sim ter sido mais enfático com as preocupações fiscais e inflacionárias, porque se ele tiver errado em relação a isso, as perdas que ele pode incorrer depois são muito maiores em termos de credibilidade, né? Então, acho que não faz sentido ele agir do jeito que está agindo. Vamos olhar hoje como vai ser o comportamento, especialmente aí da taxa de câmbio. Ontem, para segurar o câmbio, o Banco Central teve que intervir, vendendo dólar e tal. Vamos ver hoje como que ele vai fazer, como que o mercado vai se comportar antes também de reconsiderar a carteira ou qualquer coisa do gênero, tá? E para concluir, só um pouco mais sobre o tema da Covid-19, mas olhando para o Brasil, algumas constatações só. O formato da nossa curva de contaminação e mortes ele foi bem diferente, né, da grande maioria do mundo. A nossa curva ela se estendeu por muito mais tempo e agora ela está em tendência de declínio já há algumas semanas. Provavelmente essa extensão maior da nossa curva ela se deveu ao fato de que as quarentenas aqui já não tinham sido muito efetivas, né? E agora, depois justamente quando o confinamento foi flexibilizado, é que as estatísticas começaram a melhorar, né? Enfim, vamos continuar observando isso aí atentamente para derivar algum tipo de conclusão. Bom dia a todos.